Olá, bem-vindos ao Papo Glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma. Se inscreve no canal para receber os meus vídeos semanais e já deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Vocês pediram para eu falar mais sobre os colírios usados no tratamento do glaucoma, então hoje a gente vai iniciar uma nova série de vídeos falando sobre todos os colírios disponíveis no Brasil. No vídeo de hoje nós vamos começar pelas prostaglandinas. Iniciando hoje mais uma série falando sobre os colírios usados no tratamento do glaucoma a pedido de vocês. Essa série vai funcionar da seguinte maneira. Aqui no YouTube, nesse nosso espaço das quartas-feiras, 3 horas da tarde, eu vou falar em cada vídeo sobre uma classe de medicações. Isso quer dizer que em cada vídeo eu vou falar sobre vários colírios, mas todos eles são muito semelhantes uns com os outros. Eu vou também fazer vídeos mais curtinhos falando sobre cada um desses colírios individualmente, mas esses vídeos não vão sair aqui no YouTube, eles vão sair nos stories do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, procura lá no @papoglaucoma e já começa a me seguir para você não perder nenhum desses vídeos. Esses vídeos mais curtinhos, eles não vão ter dia certo para sair, porque depende de eu receber as amostras dos colírios dos fabricantes. Então me segue lá no Instagram para garantir de você não perder nenhum desses vídeos. Começando hoje então nossa série, a classe de medicações que eu escolhi para falar primeiro para vocês foi a classe das prostaglandinas, porque essas medicações são as que são consideradas a primeira opção no tratamento do glaucoma e já eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos disponíveis no Brasil 4 medicamentos diferentes que compõem a classe das prostaglandinas e agora eu vou listar aqui para vocês quais são esses colírios e os laboratórios que produzem. Começando então em ordem alfabética pela bimatoprosta. O medicamento referência da bimatoprosta é o Lumigan, que é do laboratório Allergan. A gente tem duas opções diferentes, a gente tem o Lumigan tradicional e a gente tem o Lumigan RC. Qual que é a diferença entre eles? É a concentração da bimatoprosta contido nessas medicações. O Lumigan, ele tem uma concentração mais alta e o Lumigan RC tem uma concentração mais baixa. Os dois têm a mesma eficácia em termos de redução da pressão ocular e de controle do glaucoma. A diferença é que o Lumigan RC ele tem menos efeitos colaterais por conta dessa concentração mais baixa. Então, em geral, a gente dá preferência entre eles para o Lumigan RC. Como opção de medicamento similar, a gente tem o Glamigan, que é do laboratório Ofta. Ele tem a mesma concentração mais elevada do Lumigan. A vantagem dele é que ele tem um custo um pouquinho mais baixo. E a gente tem também a opção do colírio genérico de bimatoprosta, que também tem a concentração mais elevada, mas com um custo um pouquinho reduzido. Então, se o custo não é um problema para você, a gente dá preferência para o Lumigan RC por conta dos menores efeitos colaterais. A segunda prostaglandina que eu vou falar aqui para vocês é a latanoprosta. O medicamento referência é o Xalatan da Pfizer e nós temos como similares o Drenatan da Ofta e o Arulatan da Bausch Lomb. Além disso, temos também a opção da latanoprosta genérico. Todos esses colírios eles têm a mesma concentração de 0,05%. A terceira opção de prostaglandina que nós temos é a tafluprosta. Esse colírio nós só temos uma opção disponível no Brasil, que é o Saflutan do laboratório MSD. Qual que é o diferencial dele em relação aos outros? O Saflutan é uma prostaglandina que não contém conservante no frasquinho dele. Isso é muito bom para quem sofre muito com os efeitos de olho seco que os colírios de glaucoma causam, porque uma boa parte desse ressecamento
é devido ao conservante da medicação. Então essa é uma medicação que a gente gosta de usar para quem tem olho seco mais importante, com mais sintomas. A quarta e última opção de prostaglandina que nós temos é a travoprosta. Nós temos um medicamento referência que é o Travatan, do laboratório Alcon. Nós temos como similar o Travamed, da Ofta, e nós também temos a opção da travoprosta genérico, e todos eles têm a mesma concentração. A vantagem da travoprosta em relação às outras prostaglandinas é que elas costumam ter um custo um pouquinho menor. Todas essas medicações são muito caras, mas se a gente comparar, a travoprosta é um pouquinho mais barata do que as outras. Em compensação, ela também costuma ter um pouquinho mais de efeitos colaterais do que as outras medicações. Agora que vocês já conhecem todas as prostaglandinas que nós temos disponíveis, eu vou falar um pouquinho mais dos detalhes sobre essas medicações para vocês. Como eu já disse antes, essas medicações elas são a primeira escolha no tratamento do glaucoma. Por quê? Porque elas são as medicações que mais abaixam a nossa pressão ocular. A eficácia das prostaglandinas é de uma redução de pressão ocular em torno de 35% em relação ao valor da sua pressão sem o uso de nenhum colírio. Então são medicações que abaixam bastante a nossa pressão. Agora, o fato delas serem a primeira escolha não quer dizer que a gente use essas medicações para todo mundo, porque tem outros fatores que a gente leva em consideração na escolha de qual colírio a gente vai passar para um paciente no tratamento do glaucoma. Se você quiser saber direitinho o que a gente leva em consideração na escolha do colírio, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês poderem assistir. As prostaglandinas são medicações que têm vários pontos positivos. Um deles eu já falei, que é a eficácia muito boa dessas medicações, elas abaixam muito a pressão ocular. Outro ponto positivo muito importante é que essas medicações são fáceis de usar, porque elas são usadas uma vez por dia apenas, enquanto muitas outras medicações usadas no tratamento do glaucoma são usadas mais vezes. Outro ponto positivo muito importante das prostaglandinas é que elas têm pouquíssimos efeitos colaterais sistêmicos. Isso quer dizer que elas agem praticamente só nos nossos olhos, elas têm muito pouco efeito no restante do nosso corpo, então são medicações consideradas muito seguras. Agora, é claro que elas também têm os seus pontos negativos. Um deles, que é muito importante, que eu já falei, é o custo. São as medicações mais caras que nós temos para tratamento do glaucoma. Outro ponto negativo é que elas têm muitos efeitos colaterais nos olhos, principalmente efeitos colaterais estéticos. Então, se por um lado elas têm poucos efeitos colaterais no corpo, nos olhos elas têm bastante efeito colateral. O olho fica vermelho, o olho fica irritado, com aspecto inflamado, fica ardendo, fica mais escuro, fica com olheira, os cílios também crescem. Então, os efeitos estéticos dessas medicações nos olhos são importantes. Em relação ao seu uso, as prostaglandinas têm um detalhe um pouquinho diferente das outras medicações para glaucoma, que é que elas precisam ficar refrigeradas. Isso varia um pouquinho de uma medicação para outra, então é bom você dar uma confirmada na bula do seu colírio, mas em geral essas medicações elas têm uma validade em torno de 30 dias se elas ficarem fora da geladeira. O colírio ele dura mais ou menos isso, ele dura em torno de 28 dias, que são 4 semanas certinho. Então o colírio que você está usando no momento, ele não precisa ficar na geladeira, porque ele vai acabar antes do tempo da validade. Agora, é muito comum na farmácia vocês encontrarem promoções de comprar 2 ou 3 frasquinhos do colírio e ele sair com um custo mais barato.
Essas promoções valem muito a pena, o desconto é bom, então vale a pena você já comprar 2 ou 3 frascos e parcelar no cartão de crédito. Sai mais barato do que você ir todo mês na farmácia comprar o seu colírio. Agora, esse que você comprou a mais, que vai ficar guardado para usar depois, ele precisa ficar refrigerado, porque senão ele vai acabar perdendo a validade e vai passar desses 30 dias. Se você usa alguma dessas medicações, me conta aqui nos comentários como é que está sendo a sua adaptação com ela. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre os seus colírios ou sobre qualquer outro assunto, mas você não mora no Rio de Janeiro e não consegue se consultar comigo, eu já tenho disponível a opção de teleorientação. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o meu site. Lá tem tudo explicadinho como é que você pode fazer para agendar uma teleorientação comigo para poder tirar as suas dúvidas. Não se esquece de pingar os seus colírios no horário certinho. Deixa sua curtida aqui embaixo e a gente vai se encontrar na semana que vem com mais um vídeo sobre glaucoma.